Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Miqueias Figueiredo, pastor auxiliar da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin. Também sou pastor dirigente da congregação, de uma filial que fica no bairro de Carmari, Nova Iguaçu, na rua Alberto Albi, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes. Quero nessa noite deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida. Quero compartilhar com você alguns minutos sobre o tema 4 lições deixadas pelo cego Bartimeu. Antes de tudo, gostaria de estar fazendo uma oração com todos vocês neste momento. Curve a sua cabeça, você que nos acompanha, você que está nessa live, e que você possa, junto comigo, buscar o Senhor nesse momento. Querido Deus, bondoso Pai, somos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, por ter nos guardado, nos livrado de todo mal, por ter preservado a nossa vida, da nossa família. Muito obrigado por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Deus, estamos aqui neste momento para meditarmos na Tua Palavra, para compartilhar uma porção da Tua Palavra com todos aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando através dessa live pelas redes sociais. Que o Senhor venha cobri-los com o Teu manto de graça, de bondade, de misericórdia, levando a paz, a fé, a esperança aos corações aqueles que nos ouvem. Te pedimos, te rogamos, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes, queremos mandar um abraço para toda a nossa igreja, a Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin. Também mandar um abraço para todas as nossas igrejas co-irmãs. Temos muitos dos nossos irmãos e irmãs que também nos acompanham nas redes sociais. Queremos mandar um abraço para o nosso seminário, os alunos e professores do nosso seminário Forte, que é sediado ali na nossa igreja. Também mandar um forte abraço para todos da nossa congregação em Luz de Lemos. Também um abraço para os nossos companheiros, amigos, pastores da nossa coordenadoria regional Baixada 1, da nossa convenção SEADA, nosso coordenador, pastor Isaías Coimbra. Também mandar um forte abraço para o nosso pastor presidente, José Augusto Nunes, a quem amamos muito. Estamos debaixo do seu cajado, da sua bênção. E mandar um forte abraço também aos nossos pastores, Adenil Calvete, que é o nosso primeiro vice-presidente, pastor que eu tenho um carinho muito grande, uma consideração, nosso pastor José Luiz Félix da Silva, que é o nosso segundo vice-presidente, e todos a nossa diretoria da nossa igreja. Um forte abraço para todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, de nosso departamento de ensino da nossa igreja. Que Deus os abençoe rica, poderosamente. E como vocês sabem, devido a esse distanciamento físico que nós estamos atravessando, até então as autoridades chamavam esse período de isolamento social. Depois a OMC mudou a nomenclatura de isolamento social para distanciamento social, mas devido à tecnologia, à possibilidade de comunicação pelas redes sociais, nós já estamos, eles já estão revendo esse posicionamento e já não dizendo mais distanciamento social, e sim distanciamento físico. E eu concordo, embora estejamos distantes fisicamente, nós estamos próximos com o coração, com a alma. Nós estamos próximos também através daquilo que Deus nos proporcionou hoje, de termos esses meios tecnológicos para podermos nos dirigir, para podermos falar ao coração daqueles que necessitam.
Bom, como eu disse a vocês, eu quero compartilhar com todos uma breve mensagem que fala sobre 4 lições deixadas pelo cego Bartimeu. Bom, o público evangélico conhece muito bem essa passagem, essa mensagem sobre o cego Bartimeu, mas não custa nada nós relembrarmos os irmãos e trazer algumas lições que nós identificamos aqui nesse texto. Bom, convido a todos vocês que estão nos acompanhando a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu tenho identificado alguns irmãos aqui que estão nos acompanhando pelo Face, através dessa live. Que Deus abençoe vocês. Então, vamos ler. Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? Repetindo: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa grande oportunidade que o Senhor nos proporciona de estarmos na tua presença e por termos lido mais uma porção da tua palavra. Que teu Espírito venha aplicar a mesma em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, na época do Novo Testamento, nos relatos dos Evangelhos, nós encontramos muitos esses casos de cegueira, lepra. Existiam muitas doenças na época que o Senhor Jesus esteve aqui na terra. Havia muitos cegos de nascença, né? E a Bíblia descreve aqui a situação de um cego que o texto bíblico nem fala do nome dele, só fala do nome do pai dele. Porque quando a Bíblia diz que ele é chamado Bartimeu, Bar em hebraico quer dizer filho. Então, quando se fala Bartimeu, na realidade o que as pessoas queriam dizer, filho de Timeu. Ali estava o cego, filho de Timeu. Então vejam que a situação que se encontrava aquele homem à beira do caminho, em situação desprezível, com uma capa para lhe cobrir, lhe proteger do sol, da poeira e também do frio à noite. A capa daquele homem era o único bem que ele possuía. E veja que a situação da cegueira daquele homem o levou a uma situação social de isolamento, de esquecimento, de tal forma que as pessoas não se importavam de saber o seu nome, só se importavam de que ele era um pedinte que estava à beira do caminho e conheciam como o filho de Timeu. Mas algumas lições que nós aprendemos aqui.
Me faz lembrar daquela passagem do jovem rico, um homem que tinha recebido instruções, um homem que foi criado recebendo bons conselhos, bons ensinamentos, e de tal forma que era um grande observador e praticante da lei. Ele chegou para o Senhor Jesus dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei para ter a vida eterna? O Senhor perguntou àquele jovem: tu sabe dos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O jovem disse para ele: Senhor, eu tenho observado isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Então, desde a minha eternidade. Então o Senhor Jesus disse: bom, ainda te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. Segue-me e terás um tesouro no céu. Mas aquele homem decidiu virar as costas para o Senhor Jesus, decidiu ir embora, e a Bíblia fala que ele foi triste. Ele não voltou alegre para casa. Era um homem possuidor de muitas riquezas, mas ele retornou para casa triste. Por quê? O que me faz ver aqui? Um homem que tinha um profundo conhecimento, um homem que tinha sido criado com boas instruções, rico, possuidor de muitas posses, chega para o Senhor Jesus procurando a vida eterna. E o Senhor, a primeira resposta que dá para ele é dizer o seguinte: olha, você está me chamando de bom mestre. Que ele chega para o Senhor e fala: bom mestre. Bom, você está me chamando de bom é um que é Deus. Veja bem, ele chegou para o Senhor Jesus dizendo que o Senhor Jesus era um bom mestre. Ou seja, ele só enxergou o Senhor Jesus como um bom professor, como um conselheiro. Senhor, qual o conselho que o Senhor me dá? Eu quero ter a vida eterna. Mas qual o conselho que o Senhor me dá? Na realidade, ele estava diante da vida eterna. Ele estava diante daquele que poderia lhe dar a vida eterna. Mas, infelizmente, a riqueza daquele homem, a arrogância daquele homem, o coração daquele homem estava tão voltado para suas posses, o coração daquele homem estava voltado tanto para os seus bens, que ele não conseguiu enxergar, ele não conseguiu identificar a divindade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só conseguiu enxergar o Senhor Jesus Cristo como um humano, como um homem, como um rabino, como um mestre, como um conselheiro. E foi embora para casa triste. Mas no texto que acabamos de ler, quando fala do filho de Timeu, nós vemos um contraponto a esse exemplo que eu te dei aqui do jovem rico. Aqui estamos falando de um homem pobre, aqui estamos falando de um homem sem instrução, aqui estamos falando de um homem desprezado, aqui estamos falando de um homem sem recurso, aqui nós estamos falando de um homem pedinte, nós estamos falando de um homem que não tinha visão física, era cego. E a Bíblia fala que ele, ouvindo falar que Jesus estava passando na cidade, ele ouvindo o Senhor, a multidão que passava por ali, falar que Jesus estava na cidade, ele começa agora a gritar. Começa a gritar. E de que maneira ele começa a gritar? Começou a gritar de uma maneira, de uma forma que chamou a atenção de Jesus. Não foi o gritar que chamou a atenção do Senhor, foi da forma com que ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja só, um cego, o outro era rico, o outro tinha instrução, não lhe faltava nada, mas não conseguiu enxergar a divindade, aquele que poderia lhe dar a vida eterna. Saiu triste. Agora, um cego que não conseguia enxergar, conseguiu, não pela visão física, mas a sua visão espiritual, conseguiu enxergar a divindade do Senhor Jesus Cristo.
conseguiu identificar que Jesus Cristo era o herdeiro do trono de Davi, conseguiu identificar que Jesus é aquele que poderia resolver o seu problema. Então, qual a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês através dessa live? A primeira lição: ele foi direto à fonte. Ele foi à fonte certa. A primeira lição que nós aprendemos: quantas pessoas hoje estão sofrendo, quantas pessoas já recorreram a tantos recursos materiais, médicos, psicólogos, psiquiatras, conselheiros, família. Muitas vezes você já até procurou o seu pastor para um aconselhamento, para receber uma palavra, mas na realidade, aquele que verdadeiramente pode resolver o seu problema é Jesus Cristo, como disse o filho de Timeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aquele homem estava dizendo? Senhor, eu estou olhando para o Senhor não com meus olhos físicos. Eu não tenho visão física. Eu nem sei qual é a localidade específica que o Senhor está, porque eu não consigo enxergar. Mas uma coisa eu clamo, uma coisa eu te peço, uma coisa eu oro ao Senhor. Olha para mim com um olhar do coração. Isso que é misericórdia. Misericórdia é olhar para alguém com o olhar da alma, com o olhar do coração. O que o filho de Timeu estava pedindo ao Senhor não era cura, não era estabelecimento da sua visão, não. Ele só queria dizer o seguinte: olha só, eu estou num estado miserável, eu estou num estado decadente, eu estou num estado terrível, eu estou carente da tua misericórdia. Olha para mim com o olhar do coração. Não olhe para mim como as outras pessoas têm olhado, com um olhar discriminatório, pré-julgamentos. Talvez alguém, ao olhar para aquele homem, alguma coisa os pais deles devem ter feito, pecado contra Deus, alguma coisa ele deve ter feito para que ele estivesse nessa situação. Sempre quando estamos passando alguma dificuldade, algum aperto, ou até mesmo enfermidade, quantas vezes ficamos enfermos e alguém diz assim: alguma coisa ele deve ter feito para aborrecer a Deus, alguma coisa ele deve ter feito para estar pagando ou vivenciando essa situação complicada. Então, o que o filho de Timeu estava pedindo para o Senhor Jesus: não olha para mim como todo mundo tem olhado, Senhor. Não olha para mim como a multidão tem olhado. Não olha para mim dessa forma. Então, ele foi à fonte certa. Ele foi aquele que é capaz de olhar para o homem com olhar do coração, com olhar de misericórdia. Por isso que a Bíblia diz: Deus é misericordioso. E se a primeira lição que aprendemos aqui: toda vez que você orar, toda vez que você precisar de algo, chame o Senhor para si primeiro. Invoque ao Senhor primeiro. É como eu ministrei no domingo passado na Escola Bíblica Online, lá na nossa congregação, quando eu falei da oração secreta. Quando o Senhor Jesus nos ensinou lá, em Mateus capítulo 6, a oração modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, invocação. Foi isso que o filho de Timeu fez. Filho de Davi, olha para mim com o olhar do coração. Tem misericórdia de mim. Então, ele foi na fonte certa. Ele sabia que Cristo tinha a chave para a sua cura. Mas ele não mencionou a cura no primeiro momento. Onde mais ele poderia ter tentado? Com os médicos, muitas vezes charlatão, feiticeiros, agoureiros. Mas nenhum deles puderam
restabelecer a cegueira do filho de Timeu. Quantas vezes corremos para tantos lugares, quantas vezes procurando tantos lugares para encontrar o que precisamos, mas nada disso nos adianta. A palavra de Deus, ela nos diz, se tem alguém enfermo, chame os presbíteros, talvez como a última instância, ele foi ter com o Senhor Jesus. Era a única esperança dele. E aqui nós entramos na segunda lição. A primeira lição, ele foi direto à fonte. Quantas vezes nós ficamos buscando intercessores, intermediadores, buscando ajuda de tantas intermediações, quando na realidade a carta aos Hebreus nos descreve que ele abriu o caminho, ele abriu um caminho, ele liberou o caminho para que possamos chegar diretamente a Deus, não com timidez, mas com confiança. O Senhor apresentou um sacrifício perfeito por nós para abrir um caminho de acesso direto ao Pai. Então, não há um outro mediador entre o homem e Deus a não ser o próprio Senhor Jesus. Por isso que, se estamos com problemas, se estamos com dificuldades, se estamos enfermos, essa enfermidade ela pode ser física, como ela pode ser enfermidade da alma. Muitas vezes, a alma pode estar enferma, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medo. Isso tudo pode trazer também doenças psicossomáticas e prejudicar o nosso corpo físico. Por isso que precisamos também tratar da cura da nossa alma. E se tem alguém com competência para tratar do sentimento da alma, é o Espírito Santo de Deus. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para conhecer o clamor da alma e os sentimentos da alma do homem. O Espírito Santo de Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que ele recusou deixar a opinião dos outros dominá-lo. Porque quando eles ouviram ele clamar, muitos, aqui no versículo 47 e 48, ó, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora veja o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Não o ajudavam, não resolviam o problema dele, ainda quis impedi-lo de clamar àquele que poderia resolver o seu problema. A multidão tentou intimidar o filho de Timeu. Imagina os gritos da multidão. Não seja bobo, né? Quantos hoje deixam de buscar a Deus, deixam de ter uma vida de fé para com Deus, porque dão ouvido às críticas, os falatórios, e muitas vezes essas críticas podem surgir até no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, essas críticas podem surgir no seu convívio social, mas você não pode ficar dando ouvido às críticas destrutivas daqueles que não resolvem o seu problema, não lhe estende a mão, não lhe ajuda e ainda lhe impede de caminhar. Quantas vezes você pede ajuda a alguém da sua família e não posso te ajudar? Aí quando você está se arrumando para ir para a igreja, alguém critica. Já vai ele para a igreja. Só quer saber de igreja. Só quer saber de estar na igreja. Todo domingo ele vai para a igreja.
Toda quarta-feira ele vai para a igreja. Essa pessoa só quer saber de orar. Tudo dele é Deus, tudo dele é Deus. Olha, você tem que ter o teu particular com Deus. A tua fé não pode estar sujeita à opinião da multidão. A tua fé não pode estar sujeita aos falatórios, às críticas das pessoas. Ele recusou deixar que a opinião contrária lhe dominasse. Muitas vezes, palavras de críticas destrutivas, nos trazendo para baixo, nos ofendendo, nos criticando, nos deixam realmente entristecidos, angustiados. Mas não podemos dar ouvido a essas palavras. Ele estava determinado, determinado a ter a sua visão restaurada e sabia que ali naquela cidade tinha alguém presente que poderia resolver o seu problema. Então ele agarrou aquela oportunidade e clamou ainda mais. Veja aqui o versículo 48. Mas ele clamava cada vez mais. Se você está orando, se você está pedindo a Deus, se você está clamando, se você está buscando algo da parte de Deus, você não pode desistir na primeira crítica. Não. Você tem que continuar perseguindo o seu objetivo. Se você ainda não recebeu, se você ainda não foi atendido, continue clamando. Talvez da forma que você está clamando, que não ainda atraiu a atenção do Senhor Jesus. Me faz lembrar daquela mulher cananeia que ela foi correndo, gritando atrás do Senhor Jesus para que o Senhor expulsasse o demônio da sua filha. Era uma mulher estrangeira que a sua filha era cometida de demônios e aquilo causava uma angústia muito grande para aquela mulher. Então ela correu atrás do Senhor gritando. Mas enquanto aquela mulher estava gritando, o texto bíblico não fala que o Senhor Jesus tomou alguma reação. Mas quando ela parou de gritar, e diz o texto bíblico que ela se prostrou e o adorou, do momento que aquela mulher começou a adorar o Senhor Jesus, chamou a atenção dele. Aí ele parou. O que você quer que eu faça, mulher? O que você quer que eu faça? A minha filha está sendo acometida de demônio. Preciso que o Senhor liberte ela. Mas, peraí, eu não vim para os estrangeiros. Eu vim para a casa de Israel. Não é justo deitar pão aos cachorrinhos. Mas o que aquela mulher fez? Ela, mais uma vez, chama a atenção do Senhor Jesus. Chama a atenção de que maneira? Com a sua fé. Ela não se intimidou, ela não se importou com aquela palavra, mas ela disse o seguinte: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não importa se o Senhor vai me dar o pão inteiro ou se o Senhor vai me dar uma migalha. O importante é que esse pedacinho de pão possa resolver o meu problema. Então ela não se intimidou, mas a forma de atrair a atenção do Senhor Jesus para a sua vida foi adorando-o. Então muitas vezes é a forma com que clamamos, é a forma com que buscamos a Deus que nos está atraindo a atenção de Deus. Primeiro nós precisamos amá-lo, adorá-lo, buscá-lo porque gostamos, porque queremos a presença dele e não somente o que ele pode fazer. Deus, ele quer que o conhecemos melhor, não somente pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. Ele é amor, ele é justiça, ele é equidade, ele é bondade. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele quer que o conheçamos, ele quer que o amemos.
Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Terceira lição. Ele exerceu sua fé. É a terceira lição que aprendemos aqui. Precisamos exercer a nossa fé. Ele gritou a Jesus enquanto ele passava. Ele se recusou a se silenciar diante das críticas da multidão. Outra lição que nós aprendemos aqui, quando ele foi ao encontro do Senhor, ele lançou fora a sua capa e clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Ou seja, o que chamou a atenção do Senhor Jesus foi a forma com que ele clamou: Filho de Davi. Opa! Quem é que está me chamando de filho de Davi? Quem é que está dizendo isso? Vai chamar esse homem. Agora, alguém, não sei se era daquela multidão, alguém passou perto dele e diz: olha só, tem de bom ânimo, se alegre, alegra o seu coração, porque o que você queria, você conseguiu, chamar a atenção do Senhor para você. Por quê? Porque ele acabou de te mandar chamar. Ele mandou te chamar. E agora, filho de Timeu, vai ao encontro do Senhor Jesus. Quando ele chegou diante do Senhor Jesus, antes de ele ir ao encontro do Senhor, o texto bíblico diz que ele lançou fora a sua capa. Ou seja, tudo aquilo que representa, tudo aquilo que nos traz lembrança de miséria, de passado, ressentimentos, mágoas, falta de perdão, tudo aquilo que está pesando sobre a nossa vida, precisamos jogar fora. Aquela capa que o filho de Timeu, o Bartimeu, carregava na beira do caminho, aquela capa que já devia estar fedorenta, suja, ele dormindo pelo chão, se cobrindo ali, se protegendo da poeira, do sol, do frio à noite. Bartimeu não quis ir ao encontro do Senhor com aquela capa. Ou seja, isso foi uma grande demonstração de fé, porque um cego sabia muito bem que ele não poderia sobreviver sem aquela capa. Um cego precisava daquela capa. Então, quando chamaram Bartimeu e disse: tem de bom ânimo, que o mestre te chama. Quando ele jogou a capa fora, isso foi uma grande demonstração de fé. Ou seja, ao jogar a capa fora, ele estava dizendo para todos: eu não volto mais a este lugar. Quando Bartimeu jogou a capa fora, ele já estava dizendo: eu estou indo ao encontro dele e eu nunca mais eu vou voltar para a beira desse caminho. Logo, não precisarei mais desta capa, porque eu tenho certeza que depois de eu me encontrar com ele, eu ficarei curado. Então, isso é a terceira lição que aprendemos. Exercer a nossa fé, pedir com confiança, pedir com a certeza que seremos ouvidos. Veja, e o Senhor Jesus agora, quando ele chegou diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus muitas vezes nos surpreende, muitas vezes ele faz milagres de maneira assim até inusitada. Veja, um cego comparece diante dele pedindo misericórdia. Aí o que ele faz? Ele não cura o cego, ele não oferece nada ao cego, ele simplesmente pergunta:
filho de Timeu, o que você quer que eu faça? Você estava pedindo para eu olhar para você com os olhares, com os olhos do coração. Agora, o que você quer que eu faça? Que até agora você não disse o que eu tenho que fazer por você, em que possa ajudá-lo. Talvez ele podia dizer: Senhor, eu preciso de ser inscrito em um programa social do governo, que até agora eu não consegui. Só pode interceder por mim? Senhor, eu estou precisando de conseguir a minha aposentadoria por invalidez, que até agora eu não consegui. Eu me lembro que uma vez eu fui orar por uma pessoa que estava com problema, e ela disse: não, pastor, não ora não, porque se eu ficar curado, eu não vou receber mais o meu auxílio doença do INSS. Por isso que o Senhor Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Talvez você queira não ser curado, você quer receber a aposentadoria por invalidez do INSS. Aí lá na frente o INSS pede uma perícia médica e o perito, ele suspende o seu benefício. Aí você vai orar ao Senhor Jesus: ah, Senhor, perdi o meu benefício. Mas o Senhor vai dizer: mas não foi isso que você me pediu naquela ocasião? Quando eu perguntei que eu queria que eu fizesse, você não me pediu a cura. Você não queria ficar curado, você queria receber o seu benefício de invalidez por doença. O benefício você recebeu. Agora o médico está entendendo que você não tem mais direito. Você não pediu a cura. Então o Senhor perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu faça por você? Ah, Senhor, eu estou morando na beira do caminho, estou mendigando, estou sem um centavo no bolso, não tenho dinheiro nem para almoçar. Será que o Senhor não teria condição de interceder com seus contatos? O Senhor é uma pessoa muito bem relacionada, o Senhor é uma pessoa que lhe acompanha pobres, mas também tem pessoas ricas que te seguem. O Senhor não tem como falar para essas pessoas, de repente, arrumar uma situação para me amparar? Não. Senhor, eu quero trabalhar. Trabalhar porque eu quero ver. Porque do momento que eu começar a enxergar, não vou poder mais pedir, não vou poder mais depender das pessoas. As pessoas não vão me ajudar mais, as pessoas não vão estender mais as mãos para mim, porque eu já estarei enxergando. O que eu quero é lutar, me levantar todo dia de manhã e trabalhar. Eu quero é saúde, Senhor. Eu não quero boa vida, eu quero saúde para trabalhar. Eu quero oportunidade para trabalhar. Quero oportunidade para fazer a tua obra. Quero oportunidade, Senhor, para manter a minha família com dignidade, com honra. Eu quero estar ajudando a quem precisa, estendendo as mãos. É isso que eu quero, Senhor. Quero ser curado. E o Senhor: grande foi a tua fé, homem. Vê, a tua fé te salvou. E a quarta lição que nós aprendemos aqui com o filho de Timeu, o Bartimeu, é que ele não fez igual aquele jovem que eu falei aqui no começo. Ele procurou a vida eterna, estava diante da vida eterna, estava diante daquele que poderia lhe dar a vida eterna, ou seja, diante dele estava aquilo que ele realmente estava precisando, mas ele não conseguiu identificar isso, porque ele estava cego. Ele tinha visão física, mas estava cego. Bartimeu estava sem a visão física, mas tinha visão espiritual. Quantos hoje se julgam como os fariseus, certa feita, interpelou o Senhor dizendo: mas nós não somos cegos. O Senhor falou para eles: se vocês fossem cegos, vocês estariam vendo. Mas como vocês estão dizendo que não são cegos, vocês não estão enxergando nada. Quantas pessoas estão no pedestal da arrogância, da prepotência, da soberba, do orgulho,
acham que não precisam de Deus, acham que não precisam de socorro. E na realidade estão como aquele jovem rico. A Bíblia fala que ele foi embora para casa triste. Mas há um contraponto aqui. No caso de Bartimeu, o encontro inicial com o Senhor Jesus não bastou. Não bastou. Ele evidenciou sua fé continuando. De que maneira? Seguindo o Senhor. Aí você vê isso no versículo 52. No versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Mas ele, não vou não. E logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Ele poderia ter feito o que o Senhor falou: vai embora. Vai em paz, a tua fé te salvou. Tu já está curado, está livre. Faz o que você quer da sua vida agora. Quantas pessoas já foram abençoadas, agraciadas pelo Senhor Jesus Cristo? E o Senhor diz: você está livre. Seja livre desse teu mal. Mas pessoas que são egoístas, só pensam em si mesmo, na sua vida, não pensam no próximo, não pensam na obra de Deus, em ajudar o seu companheiro, o seu próximo. Se esquece do favor e do benefício que Deus lhe fez. Bartimeu não. Bartimeu, ele seguiu o Senhor. Ele acompanhou o Senhor. Ele poderia, já que agora eu estou curado, eu vou atrás daquele tão sonhado emprego. Já que eu estou curado, eu vou agora conquistar aquela tão sonhada casa. Já que eu estou curado, eu vou em busca agora da minha felicidade. Mas ele entendeu que a verdadeira felicidade estava em seguir o Senhor Jesus. Ele seguiu o Senhor, no versículo 52. Qual a aplicação que nós podemos dar como fechamento desta palavra? Provavelmente você que está nos assistindo, lógico, não é cego. Mas será que todos estão enxergando espiritualmente? Você consegue enxergar o Senhor Jesus com os olhos da fé? Você pode ter apalpado pela vida, tentando em vão encontrar o seu caminho, mas muitas vezes sem resultado. Quando estamos distantes da fé do Senhor Jesus Cristo, é como se estivéssemos andando, apalpando a vida, sem visão espiritual. Mas o Senhor quer abrir a nossa visão espiritual para enxergarmos o sobrenatural. Nós identificamos 3 tipos de pessoas: as naturais, as superficiais e as espirituais. As pessoas naturais, elas não conseguem enxergar o sobrenatural, elas não vivenciam o sobrenatural, elas não têm fé, elas não acreditam no sobrenatural, porque elas são naturais. Foi o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ninguém pode conhecer as coisas espirituais se não for espiritual. Então, não seja uma pessoa, um crente, um servo de Deus, que pense somente como pessoas naturais. Tem aquelas superficiais. Ele nem sobe e nem mergulha, fica na superfície. Tem aqueles que não se importam, são indiferentes, eles não querem saber, porque eles são completamente naturais. Não quero saber, não me importo,
não me diz respeito, eu estou completamente fora. Mas já tem aqueles que são superficiais, é aqueles que ficam por perto e ficam perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou vendo uma multidão, eu estou vendo alguém levantando a mão, eu estou vendo alguém dando um pulo, eu estou vendo alguém dando um glória, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Alguém foi curado, alguém foi transformado, alguém foi liberto, alguém recebeu uma graça, alguém recebeu um milagre, mas ele não viu, ele não consegue ver, porque ele está apenas na superfície. O que aconteceu? O que aconteceu? Mas tem aqueles que são espirituais. E para esses Deus tem reservado milagres. Milagres, milagres. O milagre, ele precisa da fé. Deus quer realizar milagres, mas para que o milagre aconteça, precisa que haja um ambiente de fé. Porque o Senhor é poderoso e pode realizar o milagre, mas é necessário que haja um ambiente de fé. Em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 4, diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que muitos não enxergam, por isso que muitos não compreendem, porque o Deus deste século, que é o nosso adversário, tem acometido muitos de cegueira, de forma que não conseguem enxergar, cegando o entendimento. Mas a cegueira é em quem? Quem tem fé? Não. O que diz o texto bíblico? Cegou os entendimentos dos incrédulos. Aquele que não tem fé corre um grande perigo de ser acometido com a cegueira espiritual. Finalizando, não seja cego pela beleza da vida cristã. Não seja cego pela beleza e alegria da vida cristã. Como Bartimeu, a multidão pode tentar te impedir, te desmotivar, te desanimar. A multidão pode se unir para te conduzir numa direção contrária à vontade de Deus. Mas você pode ir tateando pela vida, tentando encontrar respostas e respostas. Ou você pode ir na primeira lição que aprendemos, na fonte certa. Você pode vir a Jesus e receber a sua visão. Às vezes, nós estamos tão focados no problema de hoje, na crise mundial, nas más notícias, nos portadores de plantão das más notícias, e isso perturba o nosso psicológico, isso perturba a nossa esperança. Todo dia uma má notícia, e as pessoas ficam preocupadas: vou perder o meu emprego, como que eu vou sustentar a minha família, o que vai ser de mim, o que vai ser do amanhã, o que eu vou fazer? E o Senhor Jesus já tinha deixado ensinamento para nós: não andeis ansiosos, não andeis preocupados com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Eu já tenho que administrar as dificuldades de hoje, eu tenho que administrar as lutas, os combates de hoje. A preocupação com o amanhã não adianta. Quantos vivem remoendo um passado que não volta mais, na depressão? E quantos vivem numa ansiedade do amanhã que não sabe se chegará? Viva intensamente o hoje, com alegria, com prazer,
tenha fé, esperança, vá diretamente à fonte, que é o Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus, que pode trazer paz. Olha, num momento como este que estamos vivendo, de crise, de pandemia mundial, é um momento que precisamos clamar muito a Deus por paz. Muitas vezes estamos preocupados com o emprego, com a saúde, se vamos ser contaminados ou não por coronavírus, se vamos sobreviver ou não ao coronavírus. O mais importante nesse momento é que tenhamos paz de espírito. A maioria das empresas hoje estão investindo sobre o tema saúde mental. Nós precisamos ter equilíbrio emocional, equilíbrio mental, senão nós enlouquecemos de tantas más notícias, de tantas palavras que corrói, que destrói, que não nos deixa esperança. Meus queridos irmãos, vamos confiar mais no Senhor Jesus Cristo. Tomemos as precauções recomendadas pelas autoridades, tenhamos cuidado, vamos ser cautelosos, prudentes, como o Senhor Jesus nos ensinou, sermos prudentes, mas temos que manter o equilíbrio emocional, cuidar da nossa vida emocional, da nossa vida interior e dos nossos, daqueles que estão perto de nós. Finalizando esta palavra que eu deixo para você hoje, Bartimeu, o filho de Timeu, usou o que ele tinha para conquistar. Ele usou o que ele tinha para conquistar o que ele não tinha. Os ouvidos para ouvir, a boca para clamar, os pés para ir ao encontro de Jesus. E, sobretudo, uma coisa especial que Bartimeu tinha. Ele não tinha visão, mas ele tinha ouvido para ouvir. Ele tinha boca para clamar. Ele tinha os pés para ir ao encontro de Jesus. Mas o principal é que Bartimeu, aquilo que Bartimeu pôde oferecer ao Senhor Jesus não foi a capa. Aquilo que Bartimeu pôde oferecer ao Senhor Jesus não foi uma moeda. Ele foi ao encontro do Senhor e apresentou nas mãos do Senhor Jesus. Sabe o quê? A fé. Ele teve fé para receber o milagre. Ele teve fé para receber aquilo que ele precisava. Faça como Bartimeu e seja abençoado em nome de Jesus. Nesse momento de incerteza, de medo, tenha fé. Tenha fé. Confie no Senhor. Equilíbrio. Basta cada dia o seu mal. Deus está no controle. E as nossas vidas pertencem ao Senhor. Nada acontecerá sem a sua permissão. Portanto, não é o momento de pânico, mas sim de fé, de confiança, de esperança. Depositemos nele a nossa fé e a nossa esperança. Faça como o filho de Timeu, Bartimeu. Primeira lição, ele foi direto na fonte que poderia resolver o seu problema. Segundo, ele recusou-se a se deixar levar pela opinião da multidão. Terceiro, ele exerceu a sua fé. E quarto, ele seguiu o Senhor Jesus. Não abandonou o Senhor Jesus, ele seguiu o Senhor Jesus. Deus vos em Cristo continue vos abençoando, guardando, protegendo a sua família. Continuamos em oração, buscando a Deus por todos vocês, por toda a igreja, e que vocês continuem orando por nós, para que Deus continue também nos protegendo
e nos aguardando. Você que está ansioso, muitas vezes, pastor, quando é que vamos retornar? Pastor, quando é que vamos cultuar novamente? Espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Logo, logo estaremos juntos novamente. Logo, logo estaremos nos abraçando novamente. Logo, logo estaremos cultuando e repartindo o pão e o cálice com cada um de vocês na presença do nosso Deus. Lembre-se do momento que o Senhor estava dando livramento a Israel, foi o momento que eles precisaram ficar dentro de casa. No momento que o Senhor estava operando maravilhas, quebrantando o coração de Faraó, o povo de Deus estava dentro da sua casa. Mas o mais importante é que nos umbrais das portas tinha o sangue do Cordeiro, e eles estavam dentro das suas casas, com sandália nos seus pés, com os seus cintos, com os seus lombos cingidos e com o cajado nas mãos. Não é o fato de estarmos em casa, não é porque estamos em casa que estaremos desatentos, desapercebidos, não estaremos atentos a tudo isso que está acontecendo no mundo. O mundo está se preparando para receber o anticristo. O mundo não está se preparando para receber Jesus Cristo. O mundo está se preparando para receber o anticristo. Mas eu te digo uma coisa. Assim que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a igreja não será comandada por esse sistema terrível, déspota, que vai ser comandado pelo anticristo. Mas não. O Senhor Jesus tirará sua igreja deste mundo. Esta é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E nesse momento de quarentena, assim como Israel estava dentro da sua casa, sendo protegidos do anjo da morte, mas eles estavam dentro de casas, com sandália nos pés, cajado nas mãos, lombos cingidos, preparados para sair, para qualquer momento receber de Deus a sua libertação. Eu creio, irmãos, não sei se vai ser no período de quarentena ou fora da quarentena, mas logo, logo essa igreja, a igreja do Senhor, o corpo místico de Cristo, sairá deste mundo. Nós sairemos deste mundo. Nós sairemos daqui, irmãos. Não é porque estamos dentro de casa que vamos esquecer dessas verdades eternas. Não. Estejamos com um cajado nas nossas mãos, com as nossas sandálias nos pés, com nossos lombos cingidos, o sangue do Cordeiro nas nossas vidas, porque o Senhor nos libertará logo, logo desse sistema mundial que tem trazido morte, dor, fome, coisas terríveis para a humanidade. E as pessoas estão perplexas, porque um pequeno vírus tem causado tantas desgraças, tantas sequelas inimagináveis no mundo todo. O pós-coronavírus será terrível para a economia de muitos países. Mas, irmãos, isso é só o começo das dores. O Senhor Jesus disse que não era o fim. Isso não é o fim, é só o princípio das dores. Nós, servos do Senhor, não podemos nos assustar com essas coisas, não podemos nos ficar alarmados, perplexos com essas coisas, porque o Senhor Jesus já tinha dito que isso tudo era misto que acontecesse. É só princípio. É só princípio. Coisas diferentes ainda estão por vir para acontecer com a humanidade. Então esse é o momento de estarmos não dormindo espiritualmente, cegos espiritualmente, mas perfeitamente enxergando.
O vídeo terminou. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Fique com esta palavra. Receba esta palavra. E que Deus em Cristo os abençoe rica, poderosa e grandemente. Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Agradecemos a você que tem nos acompanhado aí pelo Facebook, você que tem curtido e feito os comentários aqui na live, você que está nos assistindo também através do Instagram. E Deus abençoe a todos vocês rica, poderosamente. Curve a sua cabeça e ore junto comigo. Querido Deus, bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos muito agradecidos a Ti por esta palavra, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nos dirigirmos ao Teu povo na noite deste dia, Senhor. Te agradecemos por todos os livramentos, por ter poupado a nossa vida. Senhor, te agradecemos por ter poupado a nossa família, te agradecemos por todos os teus milagres. Senhor, esse teu filho, essa tua filha, que está nesse momento nos ouvindo, está precisando de um milagre, está precisando, Senhor, de uma atenção especial. E nesse momento ele apresenta a Ti a sua fé, que a nossa fé possa, Senhor, atrair a Tua atenção para nossas vidas, e que dos altos céus o Senhor venha estender o seu cetro de bondade, de graça, misericórdia, e atender bondosamente e com a Tua infinita misericórdia a todos quantos são carentes, necessitados, e creem e tem fé no Teu milagre. Senhor, abençoa todas as famílias que estão nos assistindo. Abençoa todas as famílias que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais. Senhor, estenda o Teu manto de graça, de bondade e misericórdia e proteja cada um nesse momento difícil que estamos vivendo. Nesse deserto, Senhor, da caminhada que estamos atravessando neste momento, que a humanidade está atravessando nesse momento, mas que possamos ser vencedores, ser vitoriosos. Toma, Senhor, as nossas autoridades públicas nas Tuas mãos, que estão tomando decisões, Senhor, que atinjam toda a população. Dê-lhes inteligência, sabedoria. Senhor, que nesse momento eles deixem de lado as suas posições políticas e pensem e tomem decisões para o bem de todos desse país, Senhor, desta nação, de todos os brasileiros. Meu querido Deus, ajuda, Senhor, ó Deus, os menos favorecidos, ajuda nesse momento aqueles que não têm recurso, aqueles que estão sofrendo com esse período de distanciamento físico, social, estão já sofrendo os impactos, Senhor, até mesmo, ó Deus eterno, sendo prejudicado com respeito ao seu sustento da sua família. Deus, dissipa, Senhor, toda essa nuvem terrível de mal que tem acometido as nações e a nossa nação. Senhor, destrona esse principado, essa potestade das trevas que tem trazido essa praga terrível, Senhor, causando tantas desgraças, Senhor, problemas de ordem de saúde e também econômica para as nações e também, especialmente, ao nosso Brasil. Mas que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação, que o Senhor possa ter misericórdia do nosso país, da nossa população. Misericórdia, Senhor. Ouve o clamor, ouve a oração, ouve a súplica, ouve a humilhação, ouve, Senhor, atenta para os jejuns que estão sendo feitos por esse povo que de joelho clama ao Senhor. Te peço, te rogo, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso eterno Deus, que as doce comunhão do Espírito Santo seja com todos que agora nos ouvem, para todos sempre. Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Muito obrigado por todos que têm nos acompanhado.